Um dia lindo eu desejo encontrar a eterna glória que Ele foi preparar. Gozo e alegria posso agora sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E veio ao mundo pra ser parte da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o meu Salvador. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Você agora também pode encontrar a vida eterna que Jesus quer te dar. Paz e alegria você pode sentir. Aceite a Cristo hoje mesmo e aqui. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 52. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de advertir os irmãos a que estejamos muito atentos. Há 7 anos temos tentado conscientizar o povo de Deus acerca da palavra. E o Senhor tem dado a oportunidade à igreja de adentrar as escolas e outras repartições públicas e até privadas para pregarmos o Evangelho. Eu tive uma alegria essa semana de ver em uma escola secular as professoras não apresentando o coelho e nem o chocolate como Páscoa, mas apresentando a Jesus Cristo e o sacrifício dele como único e suficiente Salvador da vida do ser humano. E tive a tristeza de contemplar que na escola bíblica dominical as pessoas entregaram chocolate. Nós estamos influenciando, pregando e ensinando que nada a ver tem Páscoa com chocolate. E as pessoas estão compreendendo. E nós agora começamos a fazer o contrário. E eu já estou advertindo.
Porque daqui a pouco tem a festa junina e o povo vai querer brincar a festa junina também na escola bíblica dominical, pelo amor de Deus. Aí passou de junho, tem a festa do Halloween, a festa das bruxas. Daqui a pouco vão querer comemorar na igreja também, aqui, porque em igrejas no Brasil já se comemoram essas duas que já citei. E para que nós não caiamos no fracasso de cometer essas besteiras outra vez, nós estamos advertindo. Eu não gostaria de ter nenhuma explicação, porque para mim é inexplicável que dê chocolates de maio a janeiro ou fevereiro, mas março e abril, pelo amor de Deus, nós estaremos desfazendo com as nossas práticas aquilo que dizemos com os nossos lábios. E nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Durante todo este tempo, além de falar nas escolas, nós recebemos pais e mães aqui. Pastor, eu mando meu filho ou não na festa junina? Pastor, eu mando meu filho ou não na festa de Páscoa? Pastor, eu mando meu filho ou não nessa ou naquela festa? E a gente orienta. Os pais enfrentam dificuldades, mas graças a Deus tem nos respeitado. E agora, essa altura do campeonato, a gente fazer tudo ao contrário, pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Que Deus tenha misericórdia de nós. E como disse o apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, dê-nos sabedoria, inteligência, conhecimento espiritual, porque nós precisamos. Por melhor que sejam as ideias, nós precisamos ter ideias bíblicas e que não fujam dos padrões bíblicos e da doutrina que professamos e pregamos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 52, está escrito: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que Deus nos faça compreender a sua palavra, por sua bondade e misericórdia. Eu passei uma semana sem vir ao templo. Isabelle adoeceu, a Rosiane, e nós precisamos estar mais perto. E qual não foi a minha alegria? Domingo, culto de ceia, eu estava olhando esse texto novamente, estudando, e fiquei feliz em saber que naquele dia também foi ministrado aos irmãos sobre o arrebatamento da igreja. A minha felicidade é porque lembro-me que Deus não precisa de nada e em nada de mim. Mas fico feliz porque mesmo assim aprove a Deus escolher-nos para um propósito. E as escolhas de Deus são soberanas. Nenhum de nós jamais podemos pensar que somos insubstituíveis, porque não somos. Apesar de cada ser humano ser único no mundo, mas se nós não quisermos fazer, Deus levantará outras pessoas. Se nós observarmos os hinos que já cantamos esta noite, 371, 323, a gente percebe que todos eles estão voltados para o arrebatamento. 161. Isso significa dizer que a igreja é guiada
pelo Espírito Santo de Deus. E a coisa mais triste será se a igreja não deixar ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Falava ontem com os irmãos aqui na igreja, dizendo aos irmãos que Apocalipse 2:13 fala de uma igreja que estava onde está o trono de Satanás. E há quanto tempo Cristo não falou aquelas verdades? Os tempos passaram e aquela região hoje não existe cristãos, não existe igreja. Sem nenhuma sombra de dúvida, o Senhor Jesus Cristo tem toda a razão sempre. E quando estava falando aquilo há muito tempo, também estava com toda a razão. Aquela igreja, a igreja de Pérgamo, onde todos sabem que o significado do nome é casamento. Aquela igreja havia se casado com o mundo, com o paganismo, com aquilo que não agradara a Deus, e por esse motivo tornou-se no que está lá apenas um local, para que lembremos da história e das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento da igreja é algo de suma importância para meditarmos neste tempo, porque o movimento neopentecostal surgiu e influenciou tanto ao ponto de as pessoas não pensarem ou projetarem mais ir para o céu. Porque as igrejas neopentecostais começaram a oferecer ao povo tudo que Jesus rejeitou no deserto quando foi tentado pelo próprio diabo. Olhando para isso, nós vemos as pessoas com tantos planos para a terra e poucas pessoas pensando quase nada acerca do céu. E a nossa preocupação é porque todos os acontecimentos que nos cercam denunciam que a volta de Cristo está tão perto. Há poucos dias reuniram lideranças religiosas de todo o mundo, cerca de 50 lideranças importantíssimas, discutindo acerca de uma só religião, falando acerca de um ecumenismo, a junção de tudo que pensa ser religioso. Já se fala no mundo em apenas uma liderança mundial. Já se fala no mundo em uma só moeda. E quem é que não sabe que já se defende uma só língua para o mundo? Todas estas coisas nós observamos que são nada mais, nada menos do que uma plataforma para que o anticristo possa atuar. E se torna mais do que necessário falarmos acerca de arrebatamento. Porque a maior promessa da igreja não é casas, carros, bons empregos ou uma boa faculdade. A maior esperança da igreja não são essas coisas, embora delas precisemos, desejemos e corramos atrás delas. Todavia, não devem ser prioridade nas nossas vidas. Você quer, gosta e precisa estudar, estude o quanto puder, mas primeiro,
Estude a Bíblia. Quer se formar? Forme-se. Não só apenas se forme. Faça uma pós-graduação, faça um doutorado, faça um mestrado e cresça. Mas primeiro, queira conhecer a Deus como seu Senhor e seu Salvador. Quer ser um empresário? Então comece a empreender. Faça planos e projetos, mas sempre coloque o Senhor como centro dos seus planos e projetos, se quiseres ter projetos e planos bem-sucedidos. Agora saiba que nunca o Senhor poderá ficar em segundo plano ou de lado daquilo que nós projetamos. Antes, tudo que nós fizermos, Ele deve ser o primeiro lugar. Trabalhe, estude, busque e consiga o que for preciso, mas lembrando que Paulo disse que nós devemos viver neste mundo como se dele não vivêssemos, devemos estar neste mundo buscando alguma coisa como se dele nada precisássemos, porque a igreja não é da terra, a igreja é do céu, e daqui a pouco nós vamos voltar para a nossa casa. Às vezes eu pego-me pensando e até chorando às vezes, porque embora lemos a Bíblia Sagrada e leiamos este livro, às vezes eu me pego chorando, achando que não vai dar tempo a aprender tanto quanto eu gostaria aqui, porque o tempo está perto. Tudo em nossa volta nos mostra que Jesus Cristo está às portas. A Rússia está numa guerra há mais de, ou quase um ano inteiro. Quantos milhares de pessoas não têm sido dizimadas? E todos sabem que a Rússia tem material nuclear para destruir o mundo por 16 vezes. O mundo já tem material nuclear para que o mundo seja destruído por pelo menos 28 vezes. E eu me apaixono mais ainda pela Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, que Pedro não era douto como outros. O próprio Pedro, com uma simplicidade e humildade, mesmo tendo ensinado muito a Paulo, mas ele diz que Paulo escrevia coisas tão difíceis de compreensão que ele não entendia. Mas Pedro, pelo Espírito de Deus, ele diz em 2 de Pedro 3:7, os céus e a terra que agora vês está entesourada e guardada para ser destruída por fogo. 2 de Pedro 3:10, Pedro diz o seguinte, que os elementos do mundo se desfarão estrondosamente e se acabarão através de fogo. Sem sombra de dúvida, Pedro não sabia, mas a ciência diz na atualidade que céus e terra está cheio de hidrogênio e oxigênio, que são gases altamente combustíveis. E em tudo que se percebe na natureza humana, nós vemos que o mundo encaminha para se acabar debaixo de fogo. E o Senhor prometeu que o mundo não seria mais destruído com água, como foi nos dias de Noé,
mas com fogo. E nós estamos aguardando este dia com um detalhe: a igreja não estará mais aqui, a igreja estará com o Senhor. Quem está falando é Paulo. 1 Coríntios 15, 49, ele diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, Paulo está dizendo que nós somos semelhantes a Adão, que veio do pó da terra. Assim traremos também a imagem do celestial. Paulo está dizendo que da mesma forma como nós imitamos Adão, que foi feito do pó da terra, Deus nos deu a possibilidade de imitar a Jesus Cristo, que veio do céu. E como isso sendo impossível a nós, Ele deu-nos do seu Espírito Santo para que isso seja possível a nós. Deixou-nos a palavra do Senhor. Levantou homens e mulheres para ensinarem esta palavra, a fim de que por ela sejamos advertidos e vivamos em novidade de vida. Versículo de número 50. E agora digo isto, irmãos, veja que quem está aguardando o arrebatamento não consegue se ver em grau de superioridade aos demais que o cercam, pois Paulo, sendo o que nós sabemos que era, ele olha para a igreja de Corinto e diz: vocês são apenas meus irmãos. A consciência de que Paulo tinha é que nem carne e nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O que Paulo está dizendo é que esse nosso corpo, ele não tem como ultrapassar as barreiras do mundo presente e do mundo por vir. O que Paulo está dizendo é que esse corpo que se corrompe, ele envelhece, engorda ou emagrece e até morre e é deteriorado pela terra, ele não herdará o céu. Porque às vezes nós vemos pessoas preocupadas com a forma com que morrem homens e mulheres de Deus. Eu lembro-me que há muitos anos, quando pastor Estevão Ângelo de Souza partiu para a eternidade, quantos questionamentos nós ouvimos naquela época, porque ele foi despedaçado em um acidente, e há quem diga que alguns membros não foram encontrados, e as pessoas começaram a se questionar como se não conhecessem a Bíblia. Mas ele era um homem de Deus, de fato, era. Mas ele era um servo de Deus? Sim, de fato, era. E o que dizer de Jesus? Condenado injustamente, que apanhou bastante, o azorrague lhe feria o corpo, com pedaços de chumbo e de ossos na ponta do chicote. Todas as vezes que ele era chicoteado, o seu corpo era dilacerado. Há historiadores que digam que era perceptível o seu pulmão, os seus órgãos vitais, com os cortes que lhe eram feitos. O que dizer da coroa de espinho, da cana que batiam na coroa para que os espinhos lhe gravassem o crânio, das suas mãos e pés furados, do seu lado cortado, o nosso Cristo ensanguentado. E ele é o Filho de Deus. E morreu como um bandido.
sofreu até a morte, morte de cruz, morrendo injustamente, mas ao terceiro dia, para nos dar a esperança de que ainda que morramos neste tempo e não saibamos quantos dias estaremos sepultados, mas ao soar da trombeta nós ouviremos a voz do nosso Mestre e ressuscitaremos ao encontro dele nos ares. Cristianismo não é algo apenas para esse tempo. Cristianismo é algo que se estende para a eternidade. Não há nada melhor do que servir a Deus e ter a certeza que quando não for mais possível suportar aqui, o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para encontrá-lo naquele dia. Versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo está descortinando algo que para muitos era incompreensível. Mas ele está dizendo, eu estou revelando, porque Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, é o que eu vou ensinar para vocês, 1 Coríntios 11, 23. E aqui ele está dizendo, na verdade, nem todos dormiremos, mas uma coisa é certa, todos seremos transformados. O que eu acho lindo é que Paulo esperava a volta de Cristo para os dias dele. E quando a Bíblia fala de últimos dias, está falando desde o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, até os dias em que nós estamos vivenciando, e até os dias que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque Joel fez uma promessa dada por Deus. Ele disse que nos últimos dias o Senhor Deus havia prometido que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Foi no dia de Pentecostes que deu início ao cumprimento da promessa do profeta Joel. Por isso, desde o dia de Pentecostes, é considerado os últimos dias. Nós vivemos a era do Espírito Santo. Nós vivemos o período da graça. Nós vivemos um dos períodos mais longos da história, uma das maiores dispensações. Porque daqui para frente, quando a igreja for arrebatada, o período tribulacional será apenas 7 anos. Quando Cristo voltar em glória, o período milenar será apenas 1000 anos. Esse período que nós estamos vivendo, tempo dos gentios, está aí com mais de 2.600 anos. Eu me admiro de novo, porque de novo Pedro, que não era tão culto, humanamente falando, não é que ele não sabia ler e escrever, porque era natural que todo bom judeu fosse ou tivesse pelo menos o que era elementar da educação, aquilo que era fundamental. Pedro tinha isso. Mas Pedro desfrutou de algo mais excelente ainda: o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi por isso que ele aconselhou dizendo: cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
É ele, Pedro. Esse Pedro que diz da necessidade que nós temos de conhecer. E ele disse que nesse tempo em que nós vivenciamos, apareceriam escarnecedores da fé, dizendo: essa promessa não vai cumprir. Já passou muito tempo, desde que os nossos pais dormiram, que essa conversa vem sendo propagada. Mas escute, Pedro disse: não é que Deus está demorando, é que Deus está esperando as pessoas se arrependerem. É que Deus está esperando as pessoas se voltarem para Ele. É que Deus está esperando as pessoas se consertarem com Deus e perante Deus e voltarem-se para Deus. Esta noite é noite de conserto, é noite de reconciliação, é noite de se entregar a Cristo, porque Ele está esperando. Foi Pedro quem disse há muito tempo atrás. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo dá garantia é que nem todos morreriam. Mas uma coisa é certeza, Paulo diz que todos seriam transformados. Ainda que nós não morramos até a volta de Cristo, mas nós precisaremos passar por uma transformação, porque esta matéria, esse corpo não herdará o céu. Será um outro corpo, um corpo glorificado. É disso que ele está falando. Versículo 52. Paulo diz: num momento. A palavra para um momento aqui é exatamente átomos. E você sabe que a cabeça de um alfinete cabe milhões e milhares de átomos. O que Paulo está dizendo é que esse tempo é indivisível, de tão pequeno que é. Paulo está dizendo que não haverá tempo para se arrepender, não haverá tempo para pedir perdão, não haverá tempo para se reconciliar, não haverá tempo para ninguém orar por você. Paulo está dizendo que será tão rápido que quando alguém se aperceber, a oportunidade já passou. O que Paulo está dizendo é que nós devemos aproveitar este tempo agora, porque chegará o tempo em que nós não teremos mais tempo. Num abrir e fechar de olhos, olha o que ele usa. Abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, falando da rapidez que será a ação daquele momento. E ele diz: ante a última trombeta. Eu quero parar um pouco aqui para dizer aos irmãos que esta última trombeta está falando do final de um momento. E não está falando de cadeia de juízos, como nós vemos em Apocalipse 7 trombetas. Essa trombeta aqui não é aquela de Apocalipse 11 e 15. Essa trombeta aqui também não é aquela de Mateus 24, 31, porque aquela já será depois do arrebatamento da igreja. Essa trombeta aqui é a mesma de 1 aos Tessalonicenses 4 e 16. Porque a última aqui não é de uma sequência que será tocada, mas o final de um período e início de outro. Essa trombeta que tocará aqui está falando que será o finalizar deste período que nós estamos tendo, tão longo, dado por Deus, e o início de um período que Jesus disse em Mateus 24, 21 e 22, que igual àqueles dias não houve nenhum para trás, e para frente nunca mais haverá um período tão triste como
com esse período que haverá aqui. Se você quiser saber o que haverá depois do toque dessa trombeta, leia em casa cuidadosamente Apocalipse, capítulo de número 6 a seguir, até o capítulo 18, e você terá uma noção do que acontecerá depois do toque desta trombeta. Discussões e discussões surgem, e há quem esteja dizendo que a igreja estará aqui no período tribulacional. Não vou gastar tempo discutindo com isso. O que nós entendemos pela Bíblia é que nós não estaremos mais aqui, porque a Bíblia diz que antes que Deus enviasse o dilúvio, Ele separou Noé e a sua família dentro da arca e os animais que fizeram, simbolizando dizer que os animais são mais obedientes do que os seres humanos. Porque Gênesis 6:20 diz que Deus falava aos animais e eles obedeciam. O profeta Isaías diz no capítulo 1, versículo 3, que o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece também a manjedoura do seu dono. Mas o povo de Deus, o povo difícil. O profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 7, no seu livro, ele diz que até as aves sabem o tempo da sua arribação, quando chega o inverno, quando é hora delas produzirem ou não. Mas o povo de Deus é povo difícil de compreensão. Quando nós olhamos para isso, o que Paulo está dizendo, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outra vez Paulo se coloca, porque Paulo estava esperando o arrebatamento para os dias dele. Irmãos, eu fico, tem hora que eu paro e passo por minutos e horas pensando, meu Deus, como será lindo aquele dia. Quantas horas uma noiva passa para se preparar para um casamento? E algumas eu já percebi que ficam mais feias do que o que eram. Sem falar que irritou todo mundo que ficou aguardando na festa. Quantas vezes as pessoas se preocupam em ir a uma academia, ou às vezes vestir uma roupa que cai bem. Quantas pessoas para vir a este culto vestiram uma roupa, 2, 3, e ainda vieram não tão legal. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, quem foi sepultado ressuscita primeiro, quem estiver vivo será transformado. Subirão ao encontro do Senhor e nós nos encontraremos em uma rapidez incrível. Uma transformação acontecerá para nunca mais sermos deteriorados. Não terá morte, não terá mais tristeza, não terá mais perda, não terá mais câncer, não terá mais dor de cabeça, não terá mais ansiedade, não terá mais depressão, não terá mais problemas, não terá mais dores, não terá mais lágrimas. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. A igreja está desejosa por este momento, porque será um governo eterno. Será uma maravilha. Aqueles que
Naquele dia a verdadeira recompensa. Naquele dia a verdadeira recompensa para quem trabalhou. Será naquele dia? Está chegando. Esse dia vem se apressando em contagem regressiva. A minha pergunta é: ao soar da última trombeta, de que lado você estará? Do lado da tradição da sua família? Do lado do mundo? Do lado onde eu não sei o que meus parentes vão dizer, eu não sei o que minha família vai dizer? Ou você estará do lado de Deus, dizendo: pode vir, benditos, pode vir, meu povo? De que lado você estará ao soar da última trombeta? Ao soar da última trombeta, você estará no lugar que você disse para sua mãe que iria ser ferido? Ao soar da última trombeta, você estará com o celular na mão dos vídeos pornográficos? Ao soar da última trombeta, aonde você estará? Está chegando esse dia. E ele vem se apressando velozmente. O texto sagrado nos diz, no versículo de número 53, porque convém que é isto que é corruptível, essa matéria, esse corpo que envelhece, se revista da incorruptibilidade, e que é isto que é mortal, se revista da imortalidade. Que maravilha! A ciência diz que o ser humano chega ao apogeu da sua vitalidade aos 16 anos. Você vive tudo que é para viver de vitalidade na vida, segundo a ciência, até 16 anos. A ciência diz que a nossa visão, ela começa e vai boa até 19 anos. Daí para frente você começa a perdê-la. A ciência diz que a nossa audição, ela vai boa até 21 anos. Passou disso, ela começa também a acabar-se. Enfim, o ser humano parece que foi feito para morrer. Não era para ser assim. O que fez isso foi o pecado. Eclesiastes 7:29, o Senhor fez tudo em perfeito estado, mas o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado, aí veio a morte. Mas quando chegar aquele dia, isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Nós cremos que é por isso que o escritor de Hebreus diz assim: no capítulo 2, o versículo de número 14, Hebreus 2:14 está escrito: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que ele pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus passou por tudo que nós estamos passando, porque ele queria dizer para a morte que ela não teria poder sobre as nossas vidas, porque também não teve poder sobre a vida dele. Quando o Senhor vier, quem estiver vivo será transformado, quem estiver morto vai ouvir a voz do bem-amado, o Senhor Deus, e ressuscitarão para encontrar-se com o Senhor Deus. Versículo de número 54, e quando isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se-á a palavra que diz. Irmãos, não adianta nós pregarmos outra coisa. Olha o tamanho da inteligência de Paulo. Mas aqui, quando Paulo está escrevendo o versículo 54, você sabe de que ele estava lembrando?
de Isaías 25:8. Aquele ataque dos assírios contra o povo de Deus. Aí ele disse: não se preocupa não, porque chega a hora que todos ressuscitarão. Evangelho é palavra que dá esperança de vida, mesmo quando há morte. Se você ler Provérbios 14:32, está escrito assim: que para o justo, até na morte ele vê esperança. Então, quando Paulo escreve versículo 54, ele estava de olho em Isaías 25:8. E aí ele diz: se revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Então, quando diz a palavra que está escrita, era o que o profeta Isaías já tinha falado. Aí ele diz assim: tragada foi a morte, a vitória. O Senhor veio à terra para aniquilar o poder da morte. Eu ando preocupado, porque parece que os crentes não creem nisso. Irmão, ninguém vai ficar para virar semente, e nem tampouco pedra. Nós viemos para essa terra cumprir uma missão, e quando ela encerrar, nós sairemos daqui. O que nós precisamos saber é se nós estamos preparados para sair daqui. Porque tem gente desesperada com medo da morte. Irmãos, nós não precisamos temer a morte, porque a morte está submissa a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto sagrado diz que tragada foi a morte e a vitória. Versículo 55. Aqui é o Senhor desafiando. Porque outra vez, quando Paulo vai escrever o 15:55, você sabe de que ele estava lembrando? De Oséias 13:14. Aqui é uma citação de Oséias 13:14. Irmão, você quer pregar mesmo? Leia a Bíblia e pregue a Bíblia, fale a Bíblia. É só isso que o povo quer, precisa e tem que ouvir. A Bíblia Sagrada. Paulo faz uma citação de Oséias e ele diz, com uma palavra de desafio: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe que aguilhão era algo de causar dores? Um esporão de uma lacraia ou de um outro animal aí, ferroar. Aí diz: onde, ó inferno, onde está a tua vitória? Porque antigamente nós vivíamos com medo da morte. Só sabe o que Paulo estava escrevendo aqui quem já foi desviado um dia. Às vezes estavam em lugares que não deveriam, e eles imaginavam: e se Jesus voltar agora? E se eu morrer aqui? Quantos estavam atolados no pecado e fazendo orações: Senhor, não deixa eu morrer nessa situação, não deixa eu morrer nessa miséria, Senhor, me protege. Deus é tão misericordioso, bondoso, majestoso, gracioso, que já te arrancou de lá. Por favor, não saia, mas da presença dele, porque ele te ama. Ele te tirou de lá do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia Sagrada diz que ele desafia: onde está o inferno, a tua vitória. Sabe o que o Senhor está dizendo? Morte, faz o que tu pode fazer. Sabe o que ele está dizendo? Hades, segura o meu povo aí para eu ver. O Senhor que está afobando, dizendo: eu tenho todo o poder. Quando eu falo, tudo estremece. Quando eu dou a voz de autoridade, tudo me obedece. A voz do Senhor é poderosa. O salmista diz que a voz do Senhor racha as pedras. O salmista diz que a voz do Senhor faz parir as servas. A palavra diz que o Senhor fala e brasas de fogo se acendem, porque a voz do Senhor é poderosa
sabemos quando a voz do Senhor ecoa. Versículo 56, Paulo diz: olha, o aguilhão da morte é o pecado. É por isso que na hora que você peca, já vem logo o medo. Por quê? Por causa do pecado. O aguilhão da morte é o pecado. A pessoa passa a ter medo da morte quando está em dúvida. Como é que está com Deus? Quem está bem certinho com Deus está dizendo: ora, vem, aleluia, Senhor Jesus. Meu avô, quando estava próximo de partir, quantas vezes ele não dizia assim: quem são esses homens tão belos que estão dentro do quarto? Vô, aqui não tem ninguém. Ele disse: é só você que não vê, está cheio. Não parece que são pessoas da terra. Há um céu que nos aguarda. E há anjos que acampam-se ao redor dos que o temem para livrar o povo de Deus. Nós precisamos crer no sobrenatural. Quando nós olhamos para o texto sagrado, está dizendo: a força do pecado é a lei. Porque a lei punia com a morte, mas não tinha como perdoá-los. Mas o versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é vitorioso fica de pé. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, Paulo começa e encerra a leitura que nós estamos falando. Irmãos, ele não se coloca em momento algum superior a ninguém. Ele diz: agora sejam firmes e mantenham firmeza em Deus. Constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desaparecer. Onde está alguém para Jesus? Onde está alguém para Jesus nessa noite? Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Vamos sentir falta de nós um dia. Mas nós estamos na contramão do mundo e no rumo do céu. Vai viver neste momento. Aquele povo foi embora para Sião. Você se lembra com isso? Onde está o dirigente desta igreja? Eu estarei lá e os obreiros daqui onde estão. As mensagens que pregavam, muitos crentes se alegraram. Eles também foram fora em Sião. Onde você estará naquele dia, ao soar a última trombeta? É noite de reconciliação. É noite de se entregar a Cristo. É noite de receber a presença do Espírito de Deus. Porque o Espírito nos sustenta e nos abençoa para aquele maravilhoso dia. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração, as crianças
elas também foram embora esse ano. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê meio irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: escute agora. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados, quem ouviu a palavra, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Venha hoje. Onde está aquele povo barulhento? Se esse dia fosse hoje, aleluia, se alegra em Deus, porque nós somos salvos da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Alegre-se, porque Ele é Deus, é Senhor, salvou-nos, libertou-nos. Povo barulhento, onde está? Não se vê, é irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: o povo foi embora. Suporte mais um pouco. Daqui a pouco nós vamos dizer assim lá: se eu tivesse sofrido mais, que virou bagaceia, por que virou bagaceia. Quem vai para o céu se alegra. Quem está convicto da volta dele tem esperança na alma. Onde está aquele povo barulhento? Onde está quem não se vê? Aumentou voz de lamento, vai dizer nesse momento: ele foi embora pra Sião. Pai amado, eu te apresento cada vida que ouviu a tua palavra nessa noite. Meu Deus eterno, fortalece os nossos corações, fortalece a nossa mente, meu Deus eterno, nos acrescenta fé, nos acrescenta a esperança, meu Deus eterno, da tua poderosa e maravilhosa vida. A tua palavra diz que a qualquer momento, meu Deus eterno, poderia ser
nesse exato momento a tua vida. E quando nós abríssemos os nossos olhos, nós já estaríamos na tua presença no céu contigo. Meu Deus eterno, quando o Senhor voltar, que os nossos ouvidos venham ouvir a voz do teu chamamento, meu Deus eterno. Não confunda o nosso rosto, meu Deus eterno, com arrebatamento, mas que nós possamos estar preparados para a tua poderosa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus reine em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.